Hoje é o dia da Ascensão. Vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado O Dia da Ascensão e a Missão de Salvação. Esta festa, o Dia da Ascensão, celebra a ascensão de Jesus Cristo. 2000 anos atrás, ele veio à Terra, completou o seu ministério de 3 anos e meio, e no 40º dia após a sua ressurreição, ele ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras. Vamos olhar para o livro dos Atos, capítulo 1, para ver como Deus nos revelou sobre essa ascensão. Vamos ver o livro dos Atos, capítulo 1, versículo 6. No versículo 6, está escrito: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus. O que aconteceu? Foi Jesus elevado às alturas. Ele ascendeu ao céu, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo, como o viste subir. O dia da Ascensão, que celebramos hoje, é a festa que comemora a ascensão de Cristo. Cristo nos mostrou um exemplo, através de sua própria ascensão. Está profetizado que, já que ele ascendeu em carne em sua primeira vinda, ele certamente virá novamente em carne em sua segunda vinda. Além disso, Cristo nos exortou a pregar o Evangelho em Samaria, e até aos confins da terra. Cristo não tinha mais um corpo tridimensional, mas ele foi transformado em um corpo autônomo da 4ª, ou até mesmo da 5ª dimensão, e ascendeu ao céu. Ele nos deu o exemplo de que, no futuro, nós também seremos levados ao céu como Cristo. Vamos ver a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Está profetizado que ele trará dezenas de milhares de anjos celestiais, com ele no último momento. Vejamos o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos. O que acontecerá conosco? Nós seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Naquele dia, Deus descerá do céu, com grande brado, com voz de arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, o que acontecerá conosco que ainda estivermos vivos? Assim como Cristo ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras, no dia em que Cristo voltar, seremos transformados num instante, e arrebatados juntos nas nuvens para encontrá-lo. E habitaremos com ele no reino dos céus por toda a eternidade. Deus nos dá essa mensagem de esperança através da Bíblia. Irmãos e irmãs, não percamos essa esperança. Não importa quão difícil, árdua e pesada seja a nossa vida nesta terra, o dia em que entraremos no eterno reino dos céus não está se aproximando?
Enquanto pensamos no reino dos céus que está muito próximo, vamos suportar e prevalecer sobre as dificuldades da nossa vida aqui um pouco mais, e nos esforçar para nunca deixar a nossa esperança pelo céu diminuir. Vamos continuar com a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. As palavras da primeira epístola aos Coríntios capítulo 15 e da primeira epístola aos Tessalonicenses capítulo 4, que lemos anteriormente, no final, revelam a santa vontade de Deus para nós. Assim como Cristo ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras, nós também seremos transformados em corpos espirituais em um instante, e seremos arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor. No final, desfrutaremos da vida eterna, e das bênçãos para sempre. Então, como será a nossa vida, depois de voltarmos ao nosso lar celestial, o eterno reino celestial? Vocês não estão curiosos? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 21. Vejamos o capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Um eterno e novo mundo se desdobrará diante dos nossos olhos. Que tipo de mundo é esse novo mundo? Vamos para o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Deus eliminou a morte no novo céu e na nova terra, ou seja, o eterno reino dos céus para o qual iremos. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Pensem em todos os sofrimentos, preocupações, ansiedades, doenças e dores. Está escrito que não existirão mais essas coisas. Nunca mais passaremos por isso de novo, embora muitas vezes enfrentemos essas coisas nesta terra. Não existirão mais essas coisas no céu, porque as primeiras coisas passaram. Como ascenderemos a este novo mundo? Deus condensou a alegria e a glória do reino celestial em Sua palavra, para que possamos compreendê-la mais facilmente. Deus diz: não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Então, o que isso significa? Já que não existirão mais essas coisas, apenas a vida eterna, e as bênçãos estarão presentes. Não devemos nos concentrar apenas em nossas vidas transitórias nesta terra, que um dia desaparecerão, mas sim, devemos refletir ainda mais sobre o que faremos pela eterna obra do céu. Por esse motivo, qual foi o pedido de Cristo em Atos capítulo 1 ao ascender ao céu? Sereis minhas testemunhas em Samaria, e até aos confins da terra. Não foi isso que ele pediu? Nesta época do Espírito Santo, todos nós devemos nos esforçar para espalhar a glória do Pai Celestial, Cristo Ansanron, e da Mãe Celestial, Nova Jerusalém, para todo o mundo. Hoje, vamos analisar brevemente a história do Antigo Testamento, sobre o dia da Ascensão.
Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Na Bíblia em inglês, está claramente escrito como o primeiro dia do terceiro mês. No primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. O primeiro dia do terceiro mês foi o 40º dia depois de cruzar o Mar Vermelho. Nesse 40º dia, Moisés recebeu o chamado de Deus e subiu ao Monte Sinai para receber a vontade de Deus. Então, 10 dias depois, no dia de Pentecostes, ele subiu ao Monte Sinai novamente para receber oficialmente os 10 mandamentos. Esse evento da ascensão ao Monte Sinai no 40º dia na época do Antigo Testamento, serve como uma sombra. Ela mostra como Cristo ascenderia ao céu no 40º dia, depois de ressuscitar dos mortos. Nos tempos do Antigo Testamento, Moisés subiu até Deus, que lhe disse: Evite que o povo se aproxime deste monte. Todas as pessoas devem ser consagradas. Eles devem lavar suas roupas e esperar pela vontade de Deus. Dessa forma, tendo recebido várias instruções de Deus, ele desceu do monte, no 50º dia, subiu novamente. Então, depois de passar 40 dias em jejum e oração no Monte Sinai, ele recebeu as primeiras tábuas de pedra dos 10 mandamentos, e as trouxe para baixo. Todas as obras de Moisés estão significativamente relacionadas às festas que celebramos. Assim como o dia em que ele ascendeu ao Monte Sinai pela primeira vez, para se encontrar com Deus foi o 40º dia depois de cruzar o Mar Vermelho. Jesus Cristo ascendeu ao céu no 40º dia depois de ressuscitar e sair do túmulo. Vamos ver brevemente essa cena no livro do Êxodo, capítulo 24. Êxodo 24. Vejamos o capítulo 24, versículo 12. Então, disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Deus prometeu a ele os 10 mandamentos. Versículo 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e, subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias, e 40 noites. No 40º dia, ele subiu a Deus pela primeira vez, recebeu várias instruções e desceu, para entregar a vontade de Deus. Então, no 50º dia, ele subiu ao Monte Sinai e recebeu as tábuas de pedra, com os 10 mandamentos. Todas as suas obras estão registradas no livro do Êxodo capítulo 24. A obra de Moisés se tornou a origem das festas que estamos guardando hoje. Então, por que devemos guardar essas festas? As pessoas do mundo consideram esse dia como um dia típico e comum. Porém, por que é essencial para nós guardarmos e honrarmos as festas de Deus? Vamos ver a Epístola aos Filipenses, capítulo 3. Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está. Onde está a nossa pátria?
Está escrito que a nossa pátria não é nesta terra, mas no reino celestial, nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Já que nossa pátria está no céu, essas festas têm um grande significado para nós. Isso porque dentro dessas festas, podem ser encontradas todas as verdades que Deus preparou para a salvação da humanidade. Ele não ascendeu ao céu no 40º dia após a sua ressurreição sem motivo. Ao contrário, foi para cumprir e completar todas as profecias sobre as festas. É por isso que ele ascendeu ao céu no 40º dia após a sua ressurreição e no 50º dia, ele concedeu o Espírito Santo da chuva temporã, sobre todos os santos da igreja primitiva. Alguns podem pensar, o que tudo isso tem a ver comigo? Porém, é altamente relevante. Por quê? Onde está a nossa pátria? Porque a nossa pátria está no céu. Portanto, o povo do céu não deve seguir todas as leis do céu? Devemos guardar o sábado, a Páscoa e todas as festas da nova aliança. Todas essas práticas se devem ao fato de sermos cidadãos do céu. Para aqueles que não são cidadãos celestiais, essas observâncias não têm utilidade ou significado. Já que eles não possuem a cidadania celestial, eles desconsideram a santa festa do dia da Ascensão que guardamos hoje, e a consideram apenas um dia comum. Não é verdade? Porém, para nós, essa é a ordenança, regulamento e lei de Deus que é inestimável, e não pode ser substituída por nada neste mundo. Vocês não concordam? Mesmo que soframos perda das coisas do mundo, já que somos cidadãos celestiais, não devemos perder as bênçãos que devemos receber de Deus. No final, Deus nos fará experimentar a ascensão e a transformação. Depois disso, em que Ele nos transformará no reino dos céus? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22. Vamos ver a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Não haverá mais dor, sofrimento ou tristeza, mas apenas alegria transbordante. Nesse mundo maravilhoso, Deus preparou esse lugar de glória para nós, seus filhos. É por isso que Ele nos concedeu a cidadania celestial. Irmãos e irmãs, vocês acreditam em todas as palavras registradas aqui? Já que recebemos essa graça e bênçãos de Deus através da verdade da nova aliança, sem dúvida, nunca devemos abandonar essa posição. As pessoas consideram perder seus papéis como gerentes ou diretores em uma empresa como um problema sério. Porém, elas ficam indiferentes em perder as posições de sacerdotes reais no reino dos céus. Elas são realmente infelizes. Tudo neste mundo visível é temporário. É absolutamente crucial focar nos assuntos celestiais. Se nossos olhos espirituais permanecerem fechados para esses assuntos, em outras palavras, se nos encontrarmos em uma posição de cegos, então, não teremos escolha a não ser agir de acordo, já que não poderemos compreender completamente o que é realmente valioso e importante. Irmãos e irmãs, nós somos cidadãos do céu. Portanto, o que devemos fazer com os mandamentos de Deus? Devemos segui-los absolutamente,
e ter uma fé inabalável na promessa de Deus: bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Vamos crer firmemente nessa promessa. Foi assim que o apóstolo Paulo pôde suportar tantas dificuldades. Se ele tivesse focado apenas nos desejos mundanos, riqueza e glória, já que ele já tinha adquirido muito, sua família era rica, sua linhagem era estimada, e sua proeza acadêmica era notável, ele poderia não ter escolhido o caminho de sofrimento ao lado do povo de Deus. Porém, já que ele tinha o sonho do eterno reino dos céus, ele declarou: não importa o tratamento que eu receba neste mundo físico tridimensional, eu não perderei as coisas celestiais. É como Jacó, que suportou a dor de deslocar a junta da sua coxa, e ainda assim, ele disse: eu não te deixarei ir a menos que me abençoes. Se me abençoares, eu soltarei a tua mão. Por favor, me abençoe. Qual é o seu nome? Jacó, ele respondeu. Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Não lhe foi concedido o nome que significa que ele lutou com Deus e venceu. Irmãos e irmãs, se nos tornamos espiritualmente cegos e incapazes de compreender a glória radiante do céu claramente, podemos nos perguntar: devo focar mais nisso ou devo focar naquilo? Dessa forma, podemos pesar constantemente a nossa fé e as preocupações mundanas. Porém, não há necessidade disso. Onde está a nossa pátria? Se for no céu, então tudo o que precisamos fazer é andar por todos os caminhos, como pessoas celestiais. Fazendo isso, todas as bênçãos preparadas seguirão naturalmente os passos do povo celestial. Por favor, creiam absolutamente nesses fatos. Vamos ver o pedido de Deus, indo para o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Vejamos o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos pediu que não guardássemos para nós mesmos tudo o que ouvimos, vimos e aprendemos com ele, mas que o divulgássemos fielmente a todos os povos de Samaria, e até aos confins da terra. Depois de nos fazer esse pedido, ele ascendeu ao céu. Essas foram as suas últimas palavras nesta terra. Na época do Espírito Santo, quando o Pai veio a esta terra, essas foram suas palavras finais: o tempo chegou. Preguem diligentemente. Não há mais nada a fazer além de pregar. Ele nos deixou esse último pedido. Ao comparar os eventos de sua primeira vinda com os de sua segunda vinda, tudo se alinha perfeitamente. O que ele fez em sua primeira vinda foi o mesmo que ele fez em sua segunda vinda. Ao celebrarmos o dia da Ascensão hoje, o que devemos fazer nesta terra? Vamos negligenciar o mandamento do Pai? Ou vamos dar valor ao seu mandamento? Como cidadãos celestiais, devemos reconhecer corretamente nossas responsabilidades e missões, para que possamos dar muita glória e louvor a Deus pelo resto de nossas vidas, como testemunhas da nova aliança. Pedindo que se tornem fiéis testemunhas do Pai Celestial e da Mãe Celestial, gostaria de concluir o sermão da tarde. Muito obrigado.